Estamos de volta em mais um episódio inédito do Conteúdo Imobcast, sempre na presença do meu amigo e parceiro Cleberson Marques. E com esse frio aqui em São Paulo, hein? Não, e que elegância no frio, hein? Mas aí a gente tem que subir o nível. Eu tô tentando, viu, gente? Vocês mandam comentário aí, fala pra esse cara aqui assim, Renato, bota uma blusinha, nem que seja escrito assim, Conteúdo Imobcast. Publicitário, né? Publicitário tem que se vestir de uma forma disruptiva. Rapaz, olha os leads, olha os leads. Bom, hoje nós vamos conversar com uma empresa bem bacana que traz um serviço que o mercado imobiliário inteiro que trabalha com locação precisa, mas traz isso de uma outra roupagem, com tecnologia, com eficiência e com profundidade. Mas antes da gente entrar no tema, a gente precisa agradecer as pessoas que tornam isso aqui possível, os nossos patrocinadores, inclusive essa empresa é um dos nossos apoiadores. Então vamos lá, deixa eu abrir minha colinha. Eu queria muito agradecer, né? Vamos começar pela Tecmob, que é um CRM para corretores imobiliários. O que eles têm, Cleber? Não esquece o Radar. O Radar Imobiliário, muito bem. Ou seja, você corretor, você imobiliário, consegue usar a tua base de imóveis e as informações que você tem para o cliente para o sistema gerar recomendações de imóveis muito mais assertivas e qualitativas para você. Também queria agradecer o pessoal da Xstay, Estadias Inteligentes, que sempre recebe a gente nos melhores lugares de São Paulo e outros lugares do Brasil. Já usamos em Santa Catarina, já usamos em outros lugares. E assim, sempre uma experiência incrível. Para você que é investidor, seja você de uma única unidade ou de um complexo inteiro, conheça o serviço da Xstay, que ele vai te dar tranquilidade. Além de nossos usuários, que a gente também fica apaixonado pela qualidade do serviço entregue. É isso. Queria agradecer também ao pessoal da minha agência, Black Marketing, que edita todo esse material para você e que trabalha com lançamentos imobiliários em todo o Brasil. Meu amigo Cleberson da Atmo Investimentos Imobiliários, que faz... Eu gosto... Processo de curadoria para a sua gestão patrimonial. É isso aí, entende tudo. E também agradecer o pessoal da Sistemas Pleno, agradecer o pessoal da Housey, agradecer o pessoal da Buscasa e agora agradecer de forma presencial o Carlos Henrique, vou falar os dois nomes, da Oracle, que está com a gente, foi o nosso primeiro parceiro da temporada, a primeira empresa que falou assim, tá, vocês são malucos o suficiente... Vamos fazer isso junto. Você é corretor ou gestor imobiliário? Com a Tecmob tem um site profissional otimizado para SEO e responsivo. Capte leads 24 horas por dia com formulários inteligentes, integre ao WhatsApp e organize seus clientes com o nosso CRM completo. Acompanhe negociações com funil de vendas personalizado e aproveite o radar de oportunidades, conectando imóveis a clientes compatíveis. Teste grátis por 7 dias em tecmob.com.br. Carlos, obrigado pela tua presença e obrigado pelo teu apoio, fazer aqui o combo de agradecimento. Eu que agradeço, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Show de bola. Bom, vamos começar do começo. Conta pra gente como que o Carlos, como que a sua equipe, como que a sua empresa viu essa lacuna e quando que vocês falaram assim, tá, vamos criar uma solução para o mercado. De onde veio, não só quanto tempo vocês têm de mercado, mas quando vocês enxergaram isso e transformaram isso num negócio? Perfeito. Vou contar um pouquinho da minha trajetória. Ótimo. Só para contextualizar. Eu sou formado em Direito, sou advogado. E enquanto estava na faculdade ali, até levado por influência do meio mesmo, né? Eu acabei fazendo concurso público, cara. Fiz concurso público, fui servidor e vi que não tinha nada a ver comigo aquilo lá. Cheguei a ser servidor efetivo e saí para empreender. A minha família sempre foi de empreendedores. Então eu saí, fundei a primeira empresa de tecnologia, que é a Livo. Ela ainda existe, né? É uma empresa de locação digital de veículos. E ao longo desse processo, da existência dessa empresa, nós começamos a ter vários eventos de furtos de veículos. Até é curioso trazer isso, porque é um meio em que há um risco muito grande, né, nesse aspecto. Então, existem organizações criminosas especializadas em fraudar a documentação e, enfim, furtar esses veículos, atravessar a fronteira e acabou. Então, que doideira. A gente procurou, ao longo desse processo, né, dessa empresa de tecnologia, criar um sistema em que a gente pudesse, em um único lugar, verificar todas as informações possíveis daquelas pessoas que vinham alugar esses veículos. Então, a gente notou que
Tá, a gente precisa verificar a identidade dessa pessoa, se ela mesma. Cara, é o sistema A. A gente precisa verificar se esse cara não responde a nenhum processo por estelionato, sistema B. Tudo... Aí eu falei, pô, não, daí não dá, né? Tem que contratar 10 empresas para poder fazer essa verificação. Eu falei, não, vamos pegar a equipe de tecnologia que a gente tinha dentro de casa, vamos colocar tudo no mesmo lugar. Então a gente colocou no mesmo painel a possibilidade de verificação de identidade, a possibilidade de fazer uma análise jurídica dessa pessoa, todos os seus processos histórico, judicial, e também uma análise financeira aprofundada. Então, surgiu aí a semente da Orago, né? Meu pai é corretor de imóveis, então já tem um pezinho ali no mercado. E conversando com ele, conversando com outras pessoas do mercado imobiliário, eu notei que, cara, a gente tinha um produto na mão que poderia fazer muito sentido para esse mercado também. Sim. Então, disso nasceu a Orago, né? Uma spin-off da primeira empresa de tecnologia, foi fundada a segunda empresa de tecnologia. E agora a gente está totalmente focado aí no mercado imobiliário. Tanto que eu, particularmente, hoje me dedico exclusivamente à Orago, meu sócio cuida da Livro, então hoje o meu papel é totalmente na Orago. Legal. É engraçado, né? Como é que uma coisa vai puxando a outra, Sim. às vezes até sem um planejamento, sem um estudo. Que tipo de negócio vamos montar? Mas as oportunidades da ocasião acabam gerando Exato. essa demanda. E quanto tempo que a Oracle tem de operação? Quanto tempo que ela está fazendo o que ela faz? E qual que é o tamanho desse mercado e da sua carteira hoje de clientes? A Oracle ela tem aproximadamente 1 ano e meio de vida, né, de existência. Hoje nós estamos com 90 clientes espalhados por todo o Brasil. Legal. Queria mandar um abraço para o nosso primeiro cliente, que foi a Divide, lá de Florianópolis. Aceitou a POC, aceitou fazer ser o nosso primeiro cliente. Desde então a gente está tendo um crescimento médio aí da casa de 30% ao mês do número de clientes. E a gente tem tido muitos feedbacks. Então, até hoje a gente não teve nenhum churn, para ter uma ideia assim. Nenhuma empresa falou, pô, não estou gostando da solução, quero sair e tal. Então, isso para a gente é muito satisfatório. Legal. E, Carlos, beleza, vocês entraram no segmento ali de checagem, da questão da locação e tudo mais. Quais que são as principais... Quando você entrou no mercado imobiliário, você teve uma visão clara aí do negócio do veículo que você contou. E quando você entrou no mercado imobiliário, quais foram as principais fraudes que você viu acontecendo ali? Como que vocês montaram para corrigir isso? Hoje o mercado imobiliário ele enfrenta 2 principais dores, né? A principal acaba sendo inadimplência. Isso é fato, né? O grande número de principalmente no Brasil, contexto que a gente vive hoje, em que boa parte da população hoje tem um nome negativado. Então, inadimplência, eu diria que hoje é o principal problema. Mas as fraudes, elas também se fazem presentes. Florianópolis teve um caso emblemático, em que uma pessoa alugou um imóvel com documentação de terceiro. Então, a documentação desse terceiro estava em dia, essa pessoa, o terceiro, né, era um bom pagador, tinha um bom histórico financeiro e o fraudador, o estelionatário, conseguiu alugar com essa documentação de terceiro. Mas se passando por essa pessoa? Exatamente. Entrou no imóvel, limpou os móveis, deu um prejuízo de aproximadamente R$100 mil e sumiu. Então, esse risco efetivamente existe. E é curioso que eu vi a diferença. Eu vim do mercado de locação de veículos e entrei no mercado imobiliário, né, na parte de tecnologia. As locadoras de veículos, elas já têm uma preocupação muito, muito grande com essa questão da análise de identidade, porque é algo corriqueiro. Sim. Quem está com uma frota grande, você recebe muitas CNHs vai cair numa falsas. armadilha. No setor imobiliário não é algo tão frequente quanto na locação, mas ele existe. Esse risco existe. Você está contando para nós, isso aí eu não imaginei, porque como você falou, né? Evadir isso, por que a pessoa faria? Só se ela pudesse levar igual o carro para fora, desmontar e vender. Exatamente. Mas um imóvel, agora você explicando que o imóvel foi alugado com mobília, com eletrodoméstico, então o cara fez isso daí exatamente para fazer a mudança desse apartamento. Exatamente. E um imóvel de alto padrão. Então não foi qualquer geladeira, não foi qualquer sofá que ele levou, né? A inadimplência, ela existe, ela é inevitável, mas agora, se você consegue pegar o cara que está entrando com essa intenção e já eliminar, né, você diminui isso substancialmente. Exatamente. Como que a sua tecnologia, como que a Oracle, como que a tecnologia ajuda a prevenir isso? Beleza, a imobiliária vai e joga para vocês fazem que tipo de análise, devolve isso em quanto tempo? Como é que eu vou falar? É bem preciso? Conta pra gente. Qual o diagnóstico, né? Eu acho que é isso.
Hoje, o nosso painel ele tem múltiplas possibilidades de verificação. Então, eu vou detalhar um pouco o relatório aqui, como ele é dividido, para que vocês possam entender. Ótimo. A primeira parte do relatório é o antifraude, é a verificação de identidade. Nós temos 2 formas de verificar a identidade dessa pessoa. Uma delas por reconhecimento facial. Então, a imobiliária, ela atua no painel, né? Ela não manda nada para a gente. O painel é self-service, a imobiliária atua. Ela encaminha a imagem da pessoa que está alugando. Agora a gente está fazendo por link. E o nosso sistema, através do reconhecimento facial, ele compara aquela face, aquele rosto, com a base do governo federal. Isso é importante dizer. Não existe uma comparação, no nosso caso, entre a foto que está no documento e a foto e a imagem da pessoa. Porque se a pessoa bota a foto dela no documento, vai passar dessa forma, né? Então, não, a gente nem olha para a identidade da pessoa. A gente pega o rosto dela, bate na base do governo federal e pergunta: esse rosto, qual o grau de similaridade com o CPF X que ela informou? Retorna para a gente um score. Acima de 90% é a pessoa. Abaixo de 30%, 40%, não é a pessoa. Isso é muito legal, assim. Não existe um meio termo que fica uma dúvida. 50%. É ou muito 30% claro. ou é 90%. Muito clara a diferença. Então, e funciona muito bem. Então, hoje a gente tem essa tecnologia para poder fazer essa verificação de identidade. Nós criamos uma segunda tecnologia, que é uma verificação indireta de identidade. Ela é um pouco mais... Ela tem um custo menor. E como é que ela funciona? Nós encaminhamos um link para o analisado. O analisado recebe esse link e faz um Pix de 1 centavo para uma conta específica de verificação. O nosso sistema identifica a titularidade da conta bancária de que partiu aquele Pix de 1 centavo. E a gente compara essa titularidade com o CPF que ele informou. Ou seja, se ele informou o CPF X e está saindo de uma conta Y, obviamente é porque ele não tem acesso à conta do CPF X. Se veio daquela conta, nós deduzimos que ele teve acesso àquela conta bancária, passou por todo o sistema de verificação bancário. Ela é tão segura quanto o reconhecimento facial? Não. Ela é uma clonar a conta. Exatamente. É uma camada de segurança Sim. que tem um custo menor e que utiliza o sistema de verificação bancário, que hoje em dia utiliza reconhecimento facial e o que há de mais moderno para fazer essa verificação. Essa é a primeira parte do relatório. Segunda parte do relatório, processos judiciais. Nós trazemos todos os processos judiciais em que aquela pessoa está envolvida. Separamos os que ela é autor do processo, ou seja, propôs a ação, e que ela é réu. Damos destaque porque é réu. Destaque para todas as ações relacionadas à alocação de imóveis. Condomínio, despejo, pagamento de IPTU, qualquer coisa do gênero. Então, vem em destaque, e isso é muito legal. Nós trazemos um resuminho em termos simplificados para quem não é advogado possa entender do que se trata aquele processo. Então, voltou ali, por exemplo, estelionato. A gente tem uma ideia do que é estelionato, mas ali a gente traz uma descrição. Induzir alguém em erro para poder obter uma vantagem. Então, vem ali descrito e o operador que não tem conhecimento jurídico, ele consegue tomar uma decisão de forma mais embasada. E a gente lançou um segundo produto dentro de processo judicial, que também é muito legal. Beleza, eu recebi os processos judiciais, eu vi que a pessoa tem aqui um processo criminal, mas eu fiquei em dúvida. Pô, ele está respondendo por uma calúnia. Mas eu quero saber exatamente o que aconteceu. Clicou no botão, a gente recebe essa solicitação, um advogado entra no processo judicial, vai lá na petição inicial, pega o resumo dos fatos e devolve para a imobiliária. Então, ela tem essa possibilidade de ter acesso, né, através de um advogado, aos autos ali. É claro, não é uma análise jurídica, né? Claro. Mas é um resumo do que efetivamente foi informado dentro do processo judicial. Isso, até onde eu sei, os nossos concorrentes eles não trazem. Eles trazem a primeira etapa, que é a parte só da descrição. Essa é a segunda parte do relatório. Terceira parte do relatório, análise financeira. Então, a análise financeira hoje, a gente conta com a base mais ampla possível do ponto de vista, eu falo do ponto de vista horizontal e vertical. Por quê? Horizontal, nós consultamos muitas fontes. Então, hoje são mais de 14 fontes. Nós trazemos... a gente brinca que se a pessoa tem uma dívida, a gente vai descobrir, a gente vai informar. Então, do ponto de vista horizontal, a gente procura uma base ampla. E do ponto de vista vertical, nós temos uma checagem muito rigorosa em relação às fontes. Então, assim, a gente testa muito antes de contratar uma fonte. A gente testa até com a equipe, com pessoas que a gente conhece. Se determinado retorno não condiz com a realidade, essa fonte não entra no nosso relatório. Então, nós somos bem criteriosos com isso. Hoje, esse é um resumo do que a gente tem. E na parte de financeiro, ainda a gente está trazendo
duas inovações bem legais. Uma delas a gente está integrando com o Open Finance. Então, vai ser possível que a imobiliária mande um link para o analisado aceita via Banco Central o compartilhamento das decisões da conta bancária e a gente traz investimentos, dívidas, empréstimos que ele tem e toda a movimentação financeira. Então, aquela coisa de ficar pegando extrato bancário, acabou. Tudo digital recebe no nosso painel. E um outro produto... Estou me estendendo aqui. Não, né, mas tá legal. Mas deu para ver que é bem completo o relatório. Eu não imaginava que a análise ia a todas essas camadas. Sim. Até o termo que você colocou aí. Sim. Muito massa. Não, e aí a gente está trazendo agora a análise pré-visita, que muitos clientes pediram. Então, assim, a imobiliária tem um determinado imóvel. Cara, chegam 5, 10, 15 pessoas que querem visitar aquele imóvel. Não faz sentido perder tempo e dinheiro mostrando o imóvel para uma pessoa que claramente não vai fechar por vários motivos. Por vários motivos. Então... Baita sacada. Como? Desculpa? Baita sacada. Isso. E aí, o que a gente faz? É um custo menor e a gente só informa, por exemplo, nos processos judiciais, esse cara tem alguma ação relacionada à alocação de imóveis ou criminal que possa impedir? Sim ou não? Então, volta uma resposta simples que já te dá subsídio para pelo menos não mostrar o imóvel. Pô, não tem nada. Passou, vai pagar muito menos, mostra o imóvel e aí sim, na segunda etapa, na segunda camada, quando for fechar o contrato, faz a análise completa. Então, é redução de custo para a imobiliária, é redução de gasto de tempo também. Caraca, legal isso, né? E aí a Origo atende só o mercado imobiliário ou ela também continua ou atende o mercado de locação de veículos? Não, exclusivo ao mercado imobiliário. O nosso foco é total no mercado imobiliário. Nós não atendemos locadores de veículos. Mas aí você abre, hoje o sistema é acessível para qualquer um ou tem um nicho específico, tipo as imobiliárias? Porque as incorporadoras também podem usar, pelo que eu estou entendendo. Sim. Eu posso pegar uma incorporadora, loteador e trazer isso para dentro também da operação. Hoje, o sistema está configurado para que seja possível criar cadastros com CNPJs. Então, tendo um CNPJ, até por questões de LGPD, né, a gente faz um controle um pouco mais rigoroso, então, tendo um CNPJ é possível fazer o cadastro. Mas, olhando justamente para os corretores de imóveis, a gente está fazendo uma alteração no sistema para possibilitar que com o Cresci, mesmo que ele não tenha CNPJ, ele consiga prosseguir. Então, vai ser exclusivamente para CNPJs, ou CPFs que tenham crescido. Um pacote diferente para o cara que quer consultar se o cliente que ele está atendendo tem capacidade ou se já está enrolando ele na base. Né? Exatamente. Entendi. Tá. Ô Carlos, você tem algum caso emblemático aí que você possa, em um off, né, sem citar nomes aí, compartilhar com a gente que essa análise de risco salvou algo que você fala, cara, esse aqui foi Sim. grotesco. É engraçado isso porque se eu falar para vocês que dá uma satisfação muito grande quando a gente vê que a gente pegou alguém tentando dar o golpe. É uma satisfação muito grande. É porque o sistema funciona, né? Exatamente. Você vê que funciona. A gente teve um caso, sim, uma imobiliária grande do Rio Grande do Sul, um cliente nosso sensacional, que ajuda muito a gente com feedbacks. E ele contratou, questão de 1 semana, 2 semanas depois, ele pegou uma CNH falsa. Então, para a gente foi muito satisfatório saber que o sistema efetivamente estava funcionando, né? Que ajudou, nesse caso específico, a imobiliária. Você compila esse número? Tipo assim, nós já pegamos tanta fraude, X número de fraude, que daria um X número de locação, que daria X reais em... O que a gente faz, a gente tem um dashboard dentro do painel em que a imobiliária consegue ter acesso a esses dados. Então, para a imobiliária fica muito claro o número de processos, o número de analisados que tinham processo criminal, por exemplo. Ela consegue ver lá. A gente traz toda uma análise macro. Para ela saber que praça que ela está trabalhando e qual que é o Exatamente. Mas esses dados ficam mais restritos às imobiliárias mesmo. A gente, nesse momento, ainda não está fazendo nenhum compilado do total. Agora, nesse dashboard que você comentou, que você tem, você chega a criar para o cliente ali, abrir um painel, eu vou ver lá para o cara que está sendo analisado, né? O grau de risco que esse cliente representa, ou você não criou nenhum parâmetro, tipo um score, seus... Você fala, olha, pelos nossos dados, passou nisso, mas o grau dele aqui é X. Vocês chegaram a desenvolver alguma coisa? No próprio relatório, na realidade eu falei todas as partes do relatório e pulei a primeira, que é a nossa. Lá tem um resumo que é feito com inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela pega todos esses dados. Na primeira página do relatório, ela faz um compilado. Então, traz o resumo de todas as informações e traz um parágrafo justamente de análise, que leva em consideração os processos, que leva em consideração a análise financeira, a identidade, e faz
uma recomendação ou não de aluguel naquele caso. Hoje nós estamos trabalhando com um score específico, né? Estamos trabalhando na produção desse score específico. Não chega a vir um score da Oracle, mas é uma questão de tempo. A gente acredita aí Precisa que de dados para criar parâmetros para poder você Exatamente, tomar uma decisão com base nisso. De qualquer forma, cada uma dessas partes que eu falei traz um score. Então, existe lá o score da identidade, do processo judicial e do financeiro, e agora a gente está criando o score único que vai resumir tudo isso. E a sua recomendação, já era uma das perguntas que eu ia te fazer. A sua recomendação é, tipo, pode seguir ou pode não seguir? Ou ela é mais profunda, tipo, ó, atenção aqui, ou valor ideal para esse cliente seria X ou Y? Exato. Ou faça uma garantia complementar, olha, aqui tem isso, é melhor pedir uma garantia mais elevada. A gente recomenda ou não o prosseguimento e o sistema diz por que chegou àquela conclusão. Então, sim, existe lá, não recomenda porque o índice de inadimplência dessa pessoa é superior a 15%. Então, existe ali uma breve explicação em relação à razão daquela determinada recomendação. Quando a gente fala de fraude, na verdade, às vezes não é nem só a questão do cara que está cometendo um crime de estelionato, alguma coisa assim. Às vezes o cara está manipulando uma informação para o benefício próprio, às vezes é informação financeira, né? Às vezes ele está falando que ganha 25 mil e no final ele não tem como comprovar aquilo e você não vai ficar fazendo essa cariação com ele. Quais são as fraudes, aí no contexto geral, incluindo financeira, além da questão da identidade, mais comum? É essa que eu acabei de descrever ou tem algo mais comum que a gente não conhece ainda? Não, seria basicamente isso. Normalmente é omissão de algumas informações relevantes ou alteração das informações, né? Então, por isso que é legal fazer essa consulta para poder ter acesso à fonte de um terceiro, né? Que possa comprovar ou não aquelas informações que ele está trazendo. Eu já vi, assim, da imobiliária, a gente sabe como funciona. Às vezes demora para a gente descobrir, descobre, quando uma pessoa está alugando imóvel, né, casada, mas não apresenta as documentações do marido e não fala que é casado porque o marido tem problemas e não quer contaminar o ativo, né? E quando chega a análise, fala assim, nossa, mas já avançou bastante, a hora que chega aqui, fala assim, nossa, mas agora a gente conseguiu ter um acesso aqui à informação do seu marido, você não vai poder locar ou comprar o imóvel. Um exemplo que ocorreu recentemente foi algo parecido com isso. Nós recebemos uma daquelas solicitações que eu falei de detalhamento processual através de advogado. Então, era um caso de violência doméstica. A pessoa que estava alugando era a mulher. Então, constava lá que ela estava envolvida em um processo de violência doméstica. O advogado entrou no processo judicial, verificou que ela era vítima, né? E identificou quem seria o agressor. Então, a recomendação que retornou para a imobiliária foi: analisa se a pessoa agressora ainda faz parte do núcleo familiar. Porque se faz parte do núcleo familiar, pode vir a trazer problemas. Então, danificar o imóvel. Exatamente. Sim, problema com condomínio, tem imobiliário aqui. Exatamente. Que inclusive já aconteceu com a gente lá. Um inquilino nosso ter esse tipo de problema. Cara, deixa eu pegar aqui que eu notei umas coisas que eu preciso te perguntar. Você fala da identificação dos possíveis inquilinos lá no início. Além de você saber que você está alugando para quem que você de fato está alugando, tem mais algum benefício de fazer essa checagem? Porque eu nunca tinha visto isso no mercado imobiliário. A gente vê em banco, né, instituições financeiras, a gente vê em instituição de investimento também, essa checagem, né, de rosto e tudo mais. Por que vocês colocaram isso no mercado imobiliário? Qual que é a vantagem disso para a imobiliária? Então, é curiosa essa pergunta, porque assim, às vezes conversando com algumas imobiliárias, a gente nota que a preocupação, às vezes ela muda um pouco de foco. Além da evidente preocupação financeira, né, que é da perda, eu costumo dizer que o maior ativo que a gente tem é a reputação. Então, assim, a partir do momento em que ocorre um caso de fraude, e o proprietário desse imóvel, obviamente, ele tem que ficar sabendo, né, porque é uma relação transparente, ele vai pensar, pô, tô aqui pagando uma imobiliária, a imobiliária deixou um cara com uma identidade falsa entrar no meu imóvel, ou um cara que não paga. Então, assim, a gente sempre foca na perda reputacional da imobiliária. Isso é muito relevante. Algumas imobiliárias, até conversando, assim, eu noto que eles acabam delegando para seguradoras ou, né, seguro garantia, enfim, a análise desse inquilino. E a gente sempre ressalta:
será que vale a pena deixar na mão de um terceiro esse risco? Porque se acontecer alguma coisa, não que as seguradoras não façam uma boa análise, elas podem até fazer, mas faz dentro de casa, não é mesmo? É que você, na verdade, aí você parte até do princípio do papel da imobiliária, né? Exatamente. Ele é o intermediador do ativo. Exatamente. Então, assim, ele tem que bater o olho numa análise dessa, igual você deu o exemplo ali da agressão familiar, e falar, pô, não vou alugar. Até porque talvez a garantia locatícia não olhe para isso. Não vai passar, ela vai exatamente. verificar A se tem garantia crédito e é valor. capacidade de pagamento. Exatamente. Ele não vai falar para você se Exatamente. tem um risco de danos no imóvel, porque o comportamento do ex-marido pode... Exatamente. Não faz total sentido. Você é gestor da carteira de locação de um cliente, de um investidor. Ou seja, o mínimo que o investidor espera é que você vai analisar quais clientes você vai colocar no imóvel Esse é o dele. core da imobiliária. E o core não se terceiriza, né? É o que a gente sempre fala. Essa é a atividade principal da imobiliária. E indo para os feedbacks, né? Você comentou que tem tido, algumas vezes você falou aí, tem feedback do parceiro tal, parceiro B, parceiro C. Quais são os feedbacks positivos que vocês têm, né, desde que vocês entraram em operação do mercado? Quais são os elogios que você pode contribuir com a gente, até para dar uma noção de quem está entrando nisso, quem já entrou, o que tem te reportado? São 2 pontos principais. Um deles, a qualidade da informação. Ele sabe que se ele fizer uma análise com o nosso relatório, principalmente utilizando a consulta avançada, e tiver alguma dívida, essa dívida vai aparecer. Então, a qualidade da informação que a gente garante é um dos motivos de elogio. E o segundo é o grau de detalhamento do relatório. Então, não é um relatório de uma página, não é um relatório de 2 páginas. É um relatório detalhado, em que a pessoa realmente pode ter acesso a todas as informações relevantes e decidir com embasamento. Né? E quanto tempo isso? Essas análises são feitas em... Menos de 1 minuto. Caraca. Menos de um minuto? Até a análise avançada? Sim, menos de 1 minuto. Chique. Normalmente é 30 segundos, mas a gente trabalha com 1 minuto. E o relatório sai em 30 segundos com todas as informações detalhadas? Tudo isso. Exceto nos casos em que depende de uma conduta do analisado, como eu citei o Pix, por exemplo, aí obviamente tem que esperar ele fazer o Pix, né? Não dá pra gente entregar, feedback. Mas nos casos em que não depende de nenhuma conduta do analisado, é menos de 1 minuto. Então, por exemplo, assim, o cliente tem esse receio, a imobiliária que vai pegar um produto para vender de um incorporador novo na praça, tem esse receio. Eu, quanto agência de marketing imobiliário, tenho receio em qual projeto que eu vou plugar a minha marca. Esse tipo de análise para você olhar parcerias, outras empresas e sócios dela... Essa análise ela vai só para a pessoa física ou você consegue fazer ela de pessoa jurídica também, que está alugando? Nós fazemos de pessoa jurídica, mas o nosso foco é principalmente pessoa física. Então, todo esse relatório que eu descrevi, ele é pessoa física, mas nós temos a análise de pessoa jurídica também. É porque aí eu vou estender a pergunta do Renato aqui. Vamos imaginar que é o que acontece. Atrás tem incorporadores, tem loteadores, tem pessoas que às vezes a gente vai fechar contrato e às vezes, mesmo que sejam grandes, não são pessoas sérias, infelizmente, né? Tem algumas manobras. Quando eu analiso uma pessoa jurídica, na verdade eu quero ver o movimento da pessoa jurídica, mas atrás eu quero saber o que essa pessoa física está fazendo. Porque às vezes é só um aparato a pessoa jurídica para os problemas que a pessoa física gera. Então, entendeu? aí o que é interessante? Fazer a análise da pessoa jurídica... E os sócios dela? Vem os sócios na nossa análise e aí sim, pega o CPF e consulta os sócios, né? Porque, querendo ou não, a pessoa jurídica é formada de pessoas, né? No final das contas... Isso é legal, porque esse mercado B2C, né? Ele é um mercado vultuoso, mas eu acho que é danoso, o B2B é danoso. Você tem algo em cima que, juridicamente falando, tem vários aparatos que já empresários, eu estou falando até maquiavélicos, usam para poder burlar o sistema. Com certeza. Entendeu? Isso é ruim para comprar, para vender, para fazer negociação, para ter acesso à informação. Né? Isso, como o Renato falou, é um adendo que faz todo sentido, porque às vezes é um upgrade em alguém que já vai adquirir, mas ele tem o core dele é para baixo, mas ele tem uma proteção em cima que ele precisa exercitar também, entendeu? A gente tem muito esse cuidado na hora de pegar um empreendimento para trabalhar com eles, se é uma empresa séria e a empresa é feita de pessoas. Exatamente. Porque no fim, cara, o corretor imobiliário vai estar botando o rosto dele lá vendendo. Então, uma incorporadora que chega numa região, faz a venda do produto, não entrega, por exemplo. Obviamente, ela gera um histórico. E, curiosamente, eu já peguei um caso assim. Eu já peguei um cliente querendo me contratar muito. Aí eu fiquei assim, nossa, ele quer muito. Aí ele já falou assim, me dá sua conta, fazer o Pix. Eu falei, cara, não é assim, mas a minha conta é o e-mail da empresa.
Ele fez o Pix da consultoria, eu falei, caralho. Aí me acendeu uma luzinha assim, tá tão bom que eu vou pesquisar por livre e espontânea vontade. Batata. Se eu não me engano, esse mercado, acho que ontem a gente está falando, supera mais de 170 mil incorporadores, construtores no Brasil. Só que é uma via de mão dupla, né? A imobiliária presta o serviço para esse, né? Tá aqui embaixo aqui, e os corretores prestam serviço aqui embaixo. Então você tem esse mercado em escala e os clientes prestam para o mercado geral. Só que aqui a construtora, a incorporadora, também ela tem os fornecedores, que aí você, do mesmo jeito que aqui é o ponto do funil que vai abrindo para baixo, aqui abre para cima, que é muito sério. Então, um fornecedor que a gente comprou aço e não entregou, ele atrapalhou a obra, que atrapalhou o contrato de negociação na base. Então, como ele falou, é uma oportunidade para explorar, porque essa análise, pelo menos da prática que eu tenho, hoje eu não tenho nenhum sistema dentro da incorporadora que eu entro lá antes de fechar com o fornecedor. Não, eu fecho a proposta, avalio entre o mercado histórico, entre os amigos, se esse cara compra ou não. No máximo que eu faço dentro do Serasa, que é o padrão de todo mundo, eu consulto o Serasa dele aí. Não tem nada, passou, entendeu? Mas tem gente que paga para passar. Você sabe que o cara vai lá e pagou o Serasa porque ele quer entrar comigo e no final não quer aparecer, entendeu? O que eu digo é que o nosso sistema ele serve para qualquer verificação em uma determinada relação jurídica que envolva confiança. Se a pessoa está travando uma relação jurídica com um terceiro e tem que envolver confiança, né? Então o sistema ele é útil, porque a gente consegue trazer histórico. E é muito curioso porque nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma cultura muito forte do que eles chamam de background check, que é justamente isso, é tu checar, né, verificar o background daquela pessoa, o que está por trás daquela pessoa. E no Brasil a gente ainda não tem isso tão forte. A gente arruma um jeitinho de fechar o contrato, é diferente. Pode ser. Entendeu? Aqui assim, a gente até ignora o que está lá, porque nós estamos tão preocupados com a comissão, com a negociação, com o contrato, com fechar o aluguel logo, que a gente aceita, porque a gente acredita que isso não vai dar problema. Mas empresas sérias como nós, a gente já olha isso. Assim, eu não quero prestar serviço para qualquer empresa mais. Ainda dentro do universo da incorporação, que é imobiliário também, cara, as incorporadoras, no lançamento, fazem uma análise de risco dos clientes. Uma análise menos criteriosa que a da locação, mas é um segmento também que, assim, a sua análise rápida, a gente faz, por exemplo, eu participo de uma incorporadora, nós fazemos lá uma pré-análise, manualmente. Uma solução sua embalada já nesse intuito... é isso, em 30 Sabendo o risco que eu... Em 30 segundos, assino na hora. Não, eu preciso fazer a análise. E o que eu noto é que assim, tem muita gente focada na análise financeira. Né? Aí, como vocês citaram, os birôs de crédito, né? Serasa, Boa Vista, SPC, ela é importante, com certeza. Mas o histórico judicial diz muito sobre a pessoa. E, às vezes, ele é negligenciado. Então a pessoa às vezes, beleza, entrou no Serasa, consultou. Cara, mas vai lá e a gente traz de todos os tribunais do Brasil nesse menos de um minuto aí. Então tu consegue saber se o cara ele está sendo processado por ter cometido estelionato lá na Paraíba. Tu está em São Paulo, a gente traz. Então isso é muito importante olhar o histórico judicial. Ele diz muito sobre a pessoa. Às vezes até, não que isso vai impedir de ter um negócio jurídico com essa pessoa, mas quando tu vê que ela é muito litigiosa, pode ser um ponto de alerta. Então você está alugando um imóvel para uma pessoa que processou 30 imobiliárias. Eu ia te falar isso, não só o cara que é réu, mas o cara que propõe toda hora. Exatamente. Tudo que ele entra, ele... eu acho que, assim, quando você começa a trabalhar com esse ponto, aí eu acho que até entra a inteligência artificial nessa integração, que é você fazer um radar, né, igual a Tecmob tem aqui, cruzando algumas informações. Porque, vou te dar um exemplo. Por base em comportamento de pessoas, você pode validar que aquela pessoa tem um número X de processos e que, por exemplo, eu estou fazendo um fluxo de pagamento para ele que é muito alto, a renda dele está no limiar e pode ser que aquele cliente não dê conta a pagar. Se ele não der conta para pagar, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai mover uma ação, porque ele já tem indícios que ele vai fazer isso. Exatamente. Entendeu? Então, assim, por cruzamento de dados e estatísticas, talvez criando um agente aí, né, Renato, consiga ter um apontamento, que isso é interessante, porque muitas vezes essa inteligência de mercado, poucos têm. Então, agregar isso como solução para quem está pensando nessa tecnologia, na hora como análise de risco para os contratos, é uma grande vantagem, porque o cara não consegue nem ter essa análise hoje.
né? O cara, no máximo, que ele vai fazer, você vai ver o score do cara, vai ver que não tem nenhum protesto no nome dele, vai procurar saber entre os amigos se ele é bem relacionado e acabou, né? A partir do momento que ele está limpo, né? Ele fechou. Mas o que é limpo? Exatamente. O que é o cara apto, na verdade, a adquirir o imóvel, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente usa muito na incorporação, a Renata está falando, é a gente cria linhas de corte, né? Então, assim, eu aceito caras que estão devendo até 10 mil reais para fechar negócio. Cara, não, até 10 mil pode deixar passar porque você quer normal os comportamentos. O que ele está devendo? A gente olha isso. Por exemplo, se o cara está lá com uma operação, às vezes num cheque de 10 mil que foi... Hoje o cheque não tem tanto, mas foi sustado lá da operação e aí não compensou, gerou um desacordo comercial, mas ele não tem conta de luz, não tem fatura de telefone, com volume e frequência, você fala assim, cara, não tem disso que ele vai fazer esse comportamento. Mas aí você olha lá, o cara tem 3 faturas de cartão de crédito, as 3 últimas contas de energia dele do mês está ali, eu falo assim, que já estão cortando, banco protestando, aí você fala, cara, esse cara aqui, mas é menos de 10 mil. Menos de 10 mil, mas eu classifiquei 10 mil numa dívida só nesse tipo de dívida. Nesse tipo de dívida aqui não dá não, porque isso aqui é coisa que, como é que ele vive? Entendeu? Então são parâmetros que a gente dentro da incorporação faz muita análise nesse quesito, só que tem tolerâncias. E aí muitas vezes tem a ver com velocidade de venda, porque o corretor fala assim, mas se fizer essa linha de corte, ninguém passa. E outra coisa que acontece muito eu já vivi muito isso nesses últimos 15 anos, o mercado muda, a inadimplência aumenta demais e tem hora que fala assim, cara, o cara tem liquidez, mas ele, de alguma forma, ele se enrosca em dívidas, principalmente carro, moto, a casa dele tá beleza, mas ele tem às vezes 3, 4 parcelas de carro, moto e ele foi querendo comprar uma casa. E aí como é que você faz? Deixa ele comprar, não deixa ele comprar, entendeu? É muito curioso isso, porque justamente, né, a análise de risco, como o próprio nome diz, né, o risco ele nunca é eliminado. Sim. Não existe isso. O cara fala pra gente que vai eliminar, o risco ele vai sempre existir. A questão é fazer essa ponderação, falar até qual risco eu estou disposto a aceitar. A correr. Exatamente. A mitigação dele. Uhum. Exatamente, a mitigação. A eliminação ela não vai existir nunca. E já teve um caso oposto, tipo assim, uma análise que eles fizeram era perfeita e o cliente foi um cliente fraudulento, ele entrou no imóvel e... Até o momento a gente não teve nenhum registro de um caso como esse, assim, porque a fraudulenta, se fizer o relatório completo, a gente vai pegar, né? Agora, é claro, é sempre uma fotografia baseada no histórico, né? É que a gente estava falando da mitigação do risco. É claro que pode existir, até citando um exemplo agora dessa questão de análise de risco da outra empresa de tecnologia lá que eu fundei. Teve um sujeito que chegou para alugar, né? No caso lá era veículo. Assim, tudo perfeito. O histórico de crédito perfeito, nenhuma ação judicial, nada, né? E o cara levou o veículo. Levou e levou de mais 3 locadoras. Era um laranja, deu alguma coisa na cabeça dele, sei lá o que aconteceu. Que tava rochado no dia, certo? Vou jogar tudo pro alto. Então, assim, é óbvio que se for a primeira vez que a pessoa vai fazer qualquer conduta errada na vida dela, toda análise de crédito ela leva em consideração risco o passado, né? Você sabe que eu comprei uma vez um carro num leilão, cara, um carro quase zero no leilão de Detran, e o proprietário anterior do carro era Localiza. E eu fiquei pensando nisso, falei, como que esse carro da Localiza foi parar no leilão, e como que eu lembro que num primeiro leilão entraram com recurso, ele não saiu, ele estava programado e não saiu. No segundo leilão ele saiu de novo e eu consegui arrematar esse carro para mim. Em tabela ele dava uns 42, era um HB20. Eu comprei ele por 31, com um pelinho e pneu. E o proprietário anterior localiza, cara, como pode ter sido uma situação dessa? Porque esse carro foi apreendido depois... Eu fiquei pensando nisso, como que eu comprei um carro de uma empresa, né, que trabalha com isso, que tem isso em larga escala no Brasil, enfim. Fraudes e fraudes. Você falou da questão do seu aprendizado lá com veículos. Você foi CEO como é que é o nome da empresa? Livo. E tem mais alguma bagagem que você acha que do mercado de veículo, do mercado de análise, do mercado de locação de veículo que você trouxe para o mercado imobiliário como expertise? Além dessa questão do alto risco, né, que eu já fiz referência, eu diria que a minha bagagem como advogado ajuda bastante, né? Sem dúvida. Então, isso, eu não tenho dúvida de que a gente conseguiu esse avanço muito em razão
da experiência que eu tinha atuando como advogado, porque a gente consegue saber muitas nuances ali, consegue ter muitas nuances na hora de criar o produto, né? E até respondendo um pouco essa pergunta também, é curioso porque você citou um caso aí de alguém que tentou entrar em contato, fazer uma negociação. Eles dão sinais. O fraudador, ele dá sinais. Normalmente ele tem pressa. Normalmente ele começa a querer apresentar documentação que não foi pedida. Então, assim, é muito importante também a imobiliária, além de utilizar um sistema confiável, que ela se atente para esse tipo de comportamento. Eles dão sinais. O comportamento é muito parecido. 19 anos de mercado, eu nunca tinha visto um cliente me pagar antes de assinar um contrato, antes de eu terminar de formular a proposta. Eu acendi a luzinha, fui olhar e foi batata. Exatamente. Sair um pouco ali do normal, tá dando muita justificativa, tá trazendo informação que não precisa, quer fechar rápido, acende o alerta. E não consegui devolver o dinheiro, você acredita? Não conseguiu? Por curiosidade, na época eu falei, cara, não vou prestar o serviço para você, vou devolver o dinheiro. Ele, não, depois você vai sim. Eu falei, não vou. E ficou naquela enrolação, cara, não consegui devolver. Se todo fraudador fosse assim... Não, foi... Eu fui à escola dele, pode ter sido assim. Cara, como é que você enxerga aí a evolução das ferramentas para os próximos anos? Sim. A gente sabe que com inteligência artificial está tudo, né, muito rápido. O que você está enxergando para o futuro desse mercado? E o que você, né, você, Oracle, já está fazendo nas suas próximas features ali? Hoje é praticamente impossível falar em tecnologia sem citar IA, né? Sim. Eu acho que é importante sempre a gente olhar com o pé no chão, porque tem algumas coisas de IA que é o que a gente chama de hype, que assim, estão super valorizando e talvez não... Mas tem muita coisa sólida e que já é realidade. Os agentes de IA, por exemplo, a gente já está modelando alguma coisa nesse sentido. Eu não consigo trazer muitos detalhes porque ainda não tá totalmente modelado. Mas a Oracle 2.0 vai nesse caminho. Vai no caminho de agentes de IA. Então, qual que é a nossa intenção? Utilizar a inteligência artificial para fazer tarefas repetitivas. Talvez esse lead que chegue pela imobiliária não seja mais necessário um operador, uma pessoa, né? Um ser humano. Pegar esse lead, jogar no painel e receber, talvez isso já seja automático. Então, recebeu lá o lead, ele já vai entrar no nosso sistema, o sistema já vai mandar para ele um link para ele fazer a verificação. Ele vai fazer a verificação, o sistema vai retornar. Então, a gente está trabalhando nessa automatização de fluxos para retirar a necessidade de seres humanos ali perdendo tempo, porque isso acaba sendo um gasto. Eu vejo os agentes de IA como uma evolução, não só nessa parte de automatização, mas na parte de processamento de dados para cada vez integrar... Análise preditiva, exatamente, né? Entregar uma análise... Porque, o que eu noto, assim, né? Muitas imobiliárias... Se você conversar com a imobiliária A, ela tem determinados parâmetros de análise. Se você conversar com a imobiliária B, ela tem outros parâmetros de análise. A inteligência artificial ela é capaz, principalmente se ela está integrada com várias imobiliárias, de colher vários insights e muitos dados, e aí sim poder fazer um modelo padrão que vai ajudar aquela imobiliária que... ela, como não é o papel principal dela a tecnologia, ela se vira como pode. Vamos botar que 500 de score vai passar e... Tá, mas não é talvez algo científico, algo baseado em dados, matemático. E isso a gente quer evitar. Então, criar um modelo padrão que possa, assim, ajudar, principalmente as imobiliárias menores, né? Falar, olha, esse é o padrão adotado no mercado e que vai te ajudar. Eu não quero... Tá tudo bem, pode criar os seus próprios parâmetros, mas a gente consegue entregar para ela algo mais científico, vamos dizer assim. Agora, você trabalha com dados muito sensíveis e concentrados, né? Como é que é o seu cuidado com a LGPD disso tudo, com esses dados todos na mão? Sim. Como que vocês tratam isso? A gente tem duas frentes voltadas para a segurança de dados. Uma delas, obviamente, no momento em que a imobiliária assina o contrato, existe toda uma regulamentação em que ela se dispõe, né, ela se propõe a fazer esse cuidado do lado dela também. Então, é importante que a imobiliária sempre obtenha esse consentimento da pessoa e informe que esses dados vão ser tratados. Então, a imobiliária
a gente parte do pressuposto que ela faz o dever de casa ali nesse aspecto. A pessoa, ela é submetida à análise e nós temos um canal de comunicação. Então, se uma pessoa que foi analisada, soube que foi analisada, entrar em contato com a gente informa, ó, quem fez as análises foi a imobiliária X e você gostaria de, eventualmente, eliminar do sistema? Nunca aconteceu de ninguém solicitar. Normalmente, elas entram em contato, a gente informa e realmente foi a imobiliária e ela tinha uma relação jurídica com a imobiliária, então está tudo certo. Mas se a pessoa solicitar a exclusão dos dados, na hora a gente exclui. E a outra frente de trabalho é justamente segurança da informação, né? Então a gente já tem uma frente de trabalho nesse aspecto. A gente trabalha em nuvem, então a gente já tem uma camada de segurança, mas a gente está sempre trabalhando, sempre olhando porque a gente pode aprimorar em termos de segurança. Legal. Para ataque cibernético, algo do gênero, né? Imagino. Realmente é um negócio muito sensível. Comparado aos seus concorrentes, Carlos Henrique, o que você fala assim, pô, a Oracle se destaca nisso daqui? Porque eu achei legal demais o seu negócio, né? Mas eu não comparei com ninguém. Claro. E você, com certeza, estudou o seu mercado. Claro. O que eu digo sempre, até a gente fez um desafio que eu mencionei antes, né? Eu falei, olha, faça uma análise de um CPF que você sabe que tem problemas no seu sistema e faça uma análise do nosso sistema e compare. Só isso que a gente fala. Então, até a gente lançou o desafio. Se aparecer uma dívida ou algum ponto de alerta no concorrente e não aparecer no nosso, você ganha R$100. Até hoje a gente não pagou para ninguém, felizmente. Então, assim, a qualidade da informação, eu não estou dizendo aqui que os outros não tenham qualidade, mas a gente dentro de casa preza muito pela qualidade. E o número de produtos no mesmo lugar para que a pessoa possa constar. Análise de identidade, por exemplo, até onde eu sei, os nossos principais concorrentes não estão oferecendo. Pode ser que amanhã passem a oferecer. A Open Finance, integração com Open Finance, até onde eu sei também não. Pré-visita, também não. Então, assim, esses produtos específicos, análise de identidade via Pix, até onde eu sei também não. Então, o que a gente procura é trazer todas as possibilidades de verificação em um mesmo lugar ao alcance dessa imobiliária. Essa análise detalhada feita por um advogado, também desconheço. Né? Pode ser que depois do podcast aqui implantem, mas até o momento que eu saiba, enquanto não. eles não vão gastar energia implantando, te copiando, você já está gastando energia criando a próxima, Exatamente. a próxima evolução do mercado de vocês. Exato. Cara, muito legal. E... tinha deixado na tela. Vamos lá. A imobiliária está começando hoje, está querendo mitigar riscos, né? Não consegue zerar. Além de uma análise de risco sua, você está inserido no mercado de locação como um todo. O que você dá aí com uma cartilha, uma dica para o pessoal? Tipo, ó, cara, vai para esse caminho. Você falou muito de ajudar, às vezes, o imobiliário pequeno, né? E que não tem um processo, não entende tanto da malícia do negócio. O que você pode dizer para a nossa audiência aí que seriam boas práticas? O primeiro ponto lembra sempre que o prejuízo ele não é só financeiro, ele é reputacional. Isso como em qualquer mercado, a sua reputação ela vale muito. Então, esteja disposto a fazer todas as verificações possíveis. Uma forma de testar, independentemente da plataforma que está usando. Primeiro, use alguma plataforma, essa é a primeira dica, né? Boa. E procure testar, né, estressar, como a gente fala, essa plataforma com CPFs que você sabe que tem problema. Então, você teve lá um determinado inquilino que você fez uma consulta e sabe que tem determinado problema. Vai contratar outra plataforma ou vai testar a sua, estressa com vários CPFs, vê o que retorna, compara com o seu, joga o seu lá, vê o que retorna. Não aceita o que é entregue, porque às vezes acontece isso, né? Um determinado fornecedor chega, tá aqui a nossa solução, basta botar o CPF, vai receber o relatório e a pessoa fica só fazendo isso. Mas, pô, tu testou efetivamente com alguém que tem problema para saber se esse retorno é real ou não? Isso eu acho que é importante. Sugere análise de risco em renovações? É interessante fazer porque em boa parte por exemplo, a análise de identidade não é mais necessária se foi feito anteriormente, né? Sabe que é a pessoa. Mas a situação jurídica dela, judicial, eu diria, nem jurídica, judicial, pode mudar e a análise financeira, a condição financeira da pessoa também pode mudar. Então, eu sugiro que seja feito. É claro que você vai levar em consideração o histórico também que você tem dentro de casa de relacionamento. Mas, sim, pode ser interessante sim fazer essa análise também
da renovação. Legal. Bom, você me contou que vocês estão evoluindo para atender também o corretor de imóveis, né? Então eu Sim. imagino que você atenda todo tipo de imobiliária, mas eu ainda assim eu preciso te fazer essa pergunta. Porque tem plataforma que é focada no médio e no grande, tem Sim. plataforma para o pequeno. Vocês se posicionam hoje como uma plataforma de análise de risco para que tipo de imobiliária? Nós temos hoje basicamente 3 planos. Na realidade, com o pré-pago, o avulso, nós temos 4. Então, a imobiliária pequena, que faz poucas análises, ou eventualmente o corretor agora, ele pode entrar na nossa plataforma e fazer uma consulta avulsa. Ele não precisa assumir uma recorrência mensal. Estilo um car-check. Paga, faz análise. Exatamente. E o custo, aliás, está bem... O preço que a gente cobra é bem competitivo em relação aos demais, tá? Então, existe essa possibilidade. Nós temos o plano controle, em que a imobiliária paga R$100 por mês. Então, não é um valor tão alto. As pequenas imobiliárias normalmente aderem a esse plano. Depois nós temos o plano prata e o plano ouro. O que acontece? Vai aumentando o valor recorrente que a imobiliária paga. Então, prata R$500 por mês e o ouro R$1.000 por mês. E o custo dessas análises todas que eu falei para vocês vai caindo conforme vai aumentando o plano. Então, a imobiliária se compromete com um valor de recorrência maior mensal, paga menos pelas consultas. Então, esse é o nosso modelo. Então, a gente consegue atender desde pequenas até grandes imobiliárias. Hoje, a nossa base, a maioria delas é formada pelo plano controle, ou seja, por pequenas imobiliárias. Mas, felizmente, a gente está trazendo para cá as imobiliárias de muito, muito renome, grandes no Brasil também, está deixando a gente bem feliz. Legal, muito chique. Bom, se você é corretor ou se você é gestor, dono de imobiliária, está sabendo agora de uma super solução para você não se blindar totalmente, mas se proteger do cliente fraudulento. E assim, me marcou uma coisa que você falou, Carlos, da reputação. Você falou 2 vezes e isso realmente veio à minha mente porque, cara, é o meu core business. Eu sou imobiliarista, eu sou, faço intermediação, eu alugo, eu vendo. Se eu entregar um mau cliente para o meu cliente, não fiz meu trabalho, minha reputação... Enfim, muito interessante. Queria te dar parabéns, cara, por essa sacada que vocês tiveram aí, Obrigado. por esse negócio que vocês estão fazendo. Obrigado. E toda vez que tiver uma atualização significativa, Carlos, volta para cá, Combinado. vamos contar isso para o mercado, porque assim, o propósito dessa mesa é educar, é educacional. E aí, quando a gente tem uma solução que às vezes o mercado nem... Às vezes não passa no dia a dia e tal, mas, tem isso aqui, né? Já existe solução para isso. Tinha esse gargalo no mercado, a gente corrigiu com isso. Então, é muito importante para a gente trazer esse tipo de coisa para a mesa. Faz parte da nossa missão. Maravilha. Obrigado pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui. E o meu recado é justamente esse, assim, principalmente para os ouvintes, né? Cuidem da sua reputação. Façam a análise, ali o dever de casa, a análise direitinho, que eu acho que com certeza vai trazer muitos frutos aí para a imobiliária. Pouco risco e muita reputação. Exatamente. E é isso aí, galera. Se você quer saber mais, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo para você o site, os contatos também da Orago, tá? Para que você possa estar conhecendo de perto como funciona a plataforma e de repente estar marcando também uma consulta para falar, para as pessoas te explicarem de perto o que nós falamos aqui hoje. E se você gostou desse conteúdo, né, Renato? O que esse parceiro tem que fazer? 2 coisas. Seguir o canal. Primeiro. No YouTube e no Spotify. E compartilhar esse conteúdo com imobiliários, com corretores que trabalham com locação. É uma ferramenta, pode ser útil e pode ser a solução que o teu vizinho aí, teu amigo, está precisando e está a um clique de distância. Fechou? Fechou demais. Carlos, Obrigado, por ter vindo pessoal. até aqui, Muito veio bom, de muito longe legal. igual a gente para gravar. Tamo junto. Obrigado mais uma vez pelo apoio que vocês estão dando aqui ao podcast, por acreditar nesse trabalho aqui com a gente, nessa construção tijolinho por tijolinho. E a gente se vê na semana que vem com mais um conteúdo inédito, com mais um episódio inédito Da do Conteúdo terceira Mobcast. temporada. Tamo junto. Abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.